Amanda, Anne, Isabela Cerqueira, Matheus Evangelista, Giovanni, Gustavo Miyamoto, Isabela Gil, Júlia Santos, Marquinhos, Maísa e Yasmin. Tranquilo aí, pessoal? Bom dia, Zé. Tranquilo. Tô bem. Esperando mais um pouquinho, como é horário novo, às vezes o pessoal se perde aí, né? Dá um toque aí no grupo para os nossos amiguinhos sonolentos entrarem aí na sala. Enquanto isso, eu vou projetar aqui a nossa apostila. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá dando. Beleza. Nessa apostila nova, nós vamos trabalhar com os conteúdos que são referentes aí ao equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico é uma das partes aí da química mais importantes em termos práticos, né? E também conteúdo aí muito trabalhado, muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, sempre nós temos aí os conteúdos de equilíbrio químico sendo cobrados, né? Deixa eu admitir mais um aqui, deixa eu ver quem que é. Ué, Matheus Cali, não tá conseguindo entrar, por quê? Agora foi. Então, voltando lá. Capítulo 13 aí da nossa apostila, né, equilíbrio químico. Então, são situações aí que envolvem reações químicas que são reversíveis, né? Deixa eu admitir mais um aqui. Acho que um pouquinho mais para baixo, tá atrapalhando. Está entrando, espera só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Volta para o mouse. Espera só um pouquinho. Só um instante, pessoal. Agora sim, Matheus Silva saindo, entra, sai, que coisa. Agora entrou. É só um instante, eu já volto lá na tela. Vou trazer isso para cá. Tá dando para ver aí, pessoal? A tela? Sim. Deixa eu ampliar aqui. Então, voltando ao nosso assunto, né, o equilíbrio químico, aí no capítulo 13, nós vamos estudar algumas reações, que são reações que nós chamamos de reações reversíveis, né? Reações reversíveis ocorrem reagentes formando produtos e produtos voltando a formar reagentes. Então, são reações que acontecem aí numa situação de reversibilidade. Eu vou ter uma situação nessas reações em que vai se atingir uma condição de equilíbrio químico, onde num sistema fechado
eu vou ter a presença, né, de reagentes e produtos ao mesmo tempo, depois que é atingido esse estado de equilíbrio. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês, só de introdução, para vocês verem como que funciona, né, o nosso equilíbrio químico. Uma pequena animação aqui. Me falem se vocês estão ouvindo o som. Deu para ouvir o som ou não? Oi, pessoal. Não. Não deu? Deixa eu ver aqui, então, o que eu vou fazer. Compartilhar e incluir áudio no sistema. Agora vai. Tá dando para ver a tela aí, turma? Só tá a tela dos alunos com as bolinhas. Deixa eu pôr aqui. Agora deu para ver? Continua a mesma coisa. Mesma coisa? Hoje tá de rosco o negócio aqui. Caramba. Tava aparecendo tela assim, professor. Então, pera lá. Deu para ver? Sim. A tela do positivo aí? A tela do positivo ainda não. Tá no do Microsoft. Deu para ver a tela ou não? Nada aí, pessoal? Nada. Ainda tá na do Microsoft. Tudo bem. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui se vai dar. Nada, né? Agora apareceu, só que tá com zoom a tela. E aí, deu para ver? Tá aparecendo só metade da tela, professor. O negócio tá bugado aqui. Espera um pouquinho. Vamos tentar de novo. Aí, apareceu? Agora foi. Oi. Vê se tem áudio aí. Tem áudio? Não. 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 Então, peraí que eu vou pôr o áudio. Deixa eu ver só quem que vai entrar aqui na sala agora. Só um pouquinho. Acho que agora vai. Pera lá, pera lá, pera lá. Pôr o áudio. Deu para ver aí, pessoal? Apareceu a tela aí, turma? Apareceu. Vou pôr aqui então. Vamos ver. As reações reversíveis incluem, por exemplo, a dissociação de eletrólitos fracos ou a hidrólise de sais. Uma reação de dissociação pode ser representada pela seguinte equação geral, que mostra a dissolução do reagente em dois produtos. A reação reversa envolve a recombinação dos dois produtos em uma molécula do reagente. Se as taxas da primeira e da segunda reação forem iguais, em condições específicas de temperatura, pressão e concentração dos reagentes, dizemos que o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Nesse estado,
A quantidade de reagente que se decompõe em produtos em dada unidade de tempo é igual à quantidade formada novamente pela recombinação dos produtos. As reações reversíveis são representadas por equações em que o sinal de igualdade entre os reagentes e produtos passa a ter duas setas apontando em sentidos opostos. Então, só uma pequena animação aí a respeito de como é que é atingido, né, o estado de equilíbrio químico, onde nós temos aí uma situação de reações reversíveis, né? Reações reversíveis vão ser aquelas onde eu tenho formação de reagentes e produtos ao mesmo tempo, né? Deixa eu admitir aqui. Acho que vai ficar entrando aluno até 9 horas da manhã, não é possível. Voltando na nossa apostilinha, deixa eu abrir aqui para nós. Ampliar aqui um pouquinho. Tá lá. Então, o nosso equilíbrio químico, né, nesse capítulo 13, vai estar relacionado aí a essas reações reversíveis que acontecem, né, em sistema fechado. Nós vamos aprender, então, a entender, né, como é que é o estado de equilíbrio, né, o estado de equilíbrio químico em uma reação reversível. Vamos aprender a determinar constante de equilíbrio. Essa constante é bastante importante porque fornece para a gente uma informação sobre o rendimento da reação, né? Vamos aprender as situações, né, que provocam o deslocamento do equilíbrio químico. O que pode deslocar um equilíbrio para que se forme mais produtos ou que se formem mais reagentes? Quais são, então, os fatores que afetam, né, o equilíbrio químico, que podem deslocá-lo? Temperatura, pressão, concentração, né, uso de catalisador. O equilíbrio iônico, que é o capítulo 14, ele diz respeito, então, a um equilíbrio químico especial. Esse equilíbrio químico especial vai acontecer em substâncias que envolvem formação de íons. Então, eu tenho equilíbrios químicos que acontecem com ácidos e bases, né? Então, existe um equilíbrio químico de ácidos e bases. Existe um equilíbrio iônico também na água, né? Isso vai ser importante para nós conseguirmos ter relações que determinam, né, cálculos de pH, né, de acidez e basicidade. Vamos entender o que é hidrólise salina. Alguns sais, né, quando são dissolvidos na água, eles provocam uma modificação do pH, né, dessa água, dessa solução, pelo fato de acontecer essa hidrólise. E isso também é um equilíbrio químico. Vamos aprender o que é um sistema tampão. Né? O sistema tampão é aquele que ele faz com que a sua solução tenha pouca variação no pH quando você adiciona um ácido ou uma base, né, nesse sistema. E aprender o que é produto de solubilidade. Algumas substâncias, quando são dissolvidas na água, atinge-se um equilíbrio químico de dissolução e existe, então, um limite, né, de solubilidade dessa substância que é determinado por uma constante de equilíbrio, que é esse produto de solubilidade. Então, logo no começo aqui, aí capítulo 13, o equilíbrio químico, está mostrando para nós aqui, né, umas imagens aí da Primeira Guerra Mundial, né? Essa imagem aqui da Primeira Guerra Mundial demonstra o que para nós? Qual que é a ideia? A ideia era o uso, né, de gases, né, gases tóxicos, né, como armas químicas. Uma das armas químicas que foi muito utilizada aí lá na Primeira Guerra Mundial foi o gás cloro, por exemplo, né? Uma das armas que foi utilizada, né? A fabricação de explosivos era muito importante num período de guerra como esse. Os caras precisavam fazer, né, fabricar explosivo, e para fabricar explosivo eles precisavam de algumas substâncias. Dessas substâncias, uma das que eram muito importantes era justamente a amônia. Essa amônia, NH3, né, é um gás tóxico, é um gás irritante, e para se obter essa amônia, até então, no período da Primeira Guerra Mundial,
eles só conseguiam extrair, né, essa substância das minas de sais, de salitre, né? Então, aquela salitre que é rica em nitrato de potássio, né? Esse nitrato de potássio, ele era, né, extraído lá das minas de salitre, e a partir dele você obtinha alguns fertilizantes, inclusive a própria amônia, que é bastante importante também na fabricação de fertilizantes, né? O que aconteceu lá? Os caras, né, Fritz Haber, né, e o Bosch, eles propuseram, né, um processo, um tipo de processo que permitia a fabricação, a síntese da amônia a partir dos gases, né, que compõem. Então, a partir de gás nitrogênio, de gás hidrogênio, no processo de reação que era feito lá num reator de leito catalítico, lá com ferro incandescente, sob alta pressão, eles conseguiram, então, fazer a síntese da amônia, a fabricação da amônia a partir dos gases, né, dos gases atmosféricos. E isso revolucionou, né, o processo de fabricação aí de fertilizantes. Acabou também permitindo, né, que a agricultura mundial desse um salto, né, de produtividade, desse um salto de produção, e com isso gerou-se, né, capacidade de maior produção de alimentos para uma população mundial cada vez mais crescente, né? E até hoje nós temos aí esse processo, né, da síntese da amônia como sendo uma das descobertas aí revolucionárias aí na química, que permitiu que a agricultura, né, fosse executada de maneira intensiva. Essa proposta que a apostila colocou, né, para ilustrar a condição de equilíbrio químico, né, da síntese da amônia, ela aparece justamente por quê? Porque quando você vai analisar, né, a equação química lá da produção da amônia, é uma reação reversível. E é uma reação que atinge equilíbrio químico também. Eu vou mostrar aqui para baixo aqui para vocês, está aqui, ó, a reaçãozinha lá da nossa amônia, para a produção dela. Então, gás nitrogênio com gás hidrogênio, formando amônia, NH3. Gases, né? Aqui o equilíbrio químico vai atingir, vocês percebem que tem aqui uma seta dupla. Essa seta dupla está me dizendo que a reação é reversível. Significa, então, que eu tenho reagentes formando produtos e a reação inversa também acontecendo, produto se decompondo lá nos reagentes. Essa condição, para que aconteça essa reação, né, é uma condição um tanto com condições, vamos dizer, extremas, assim, de temperatura e pressão, né? Você precisa fazer essa reação dentro de um reator com o catalisador, com uma pressão lá próximo de 200 atmosferas, uma pressão elevadíssima, temperatura aí perto de 270, 300 graus, e aí você consegue, então, a síntese da amônia, consegue produzir NH3. Mas é uma reação que atinge equilíbrio químico. Então, como é que isso vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Parte ele baixo, dá uma apagadinha aqui, apaga. Ok. Voltando. E tem um texto, né, a respeito aí da tecnologia aí de foguetes, né, as produções aí também de alguns combustíveis. Vamos lá para o estado, então, de equilíbrio, né? Estado de equilíbrio e constante de equilíbrio. O que acontece numa reação reversível? Numa reação reversível, eu tenho a reação direta acontecendo ao mesmo tempo que ocorre a reação inversa. Então, observa aqui, nesse esqueminha que foi colocado, opa, coloquei muito grosso, deixa eu colocar um pouquinho mais fino. Observa que ele colocou, né, aqui os nossos reagentes formando produtos.
Eu tenho a reação direta, né, que é a reação onde o reagente se transforma no produto. Essa reação direta tem uma velocidade. Nós estudamos lá na cinética que as reações químicas, cada uma delas tem uma velocidade de reação. A reação inversa, quando os produtos se regeneram e formam de novo os reagentes, também tem uma velocidade. Então, eu tenho a velocidade da reação direta e tenho a velocidade da reação inversa. As duas reações, a direta e a inversa, estão acontecendo ao mesmo tempo, num processo reversível, né, numa reação reversível. E as duas têm uma determinada velocidade. Então, o que acontece? Opa, deixa eu fechar aqui. Vou apagar aqui para a gente descer. Quando o processo vai se desenvolvendo, a reação vai acontecendo, eu tenho tanto a velocidade da reação direta, quanto a velocidade da reação inversa. E essas reações, ao longo do tempo, conforme o processo vai se desenrolando, né, eu tenho aqui a velocidade da reação direta, em vermelhinho, e eu tenho a velocidade da reação inversa, em azulzinho. A velocidade da reação inversa vai aumentando ao longo do tempo, e a velocidade da reação direta, né, vai diminuindo ao longo do tempo. Quando as duas velocidades, tanto da reação direta quanto da reação inversa, se igualam, eu tenho a condição, então, de equilíbrio químico. Então, percebam aqui nesse diagrama que eu tenho aqui, no canto superior aí direito, que as taxas de velocidade, tanto da reação direta quanto da reação inversa, ao longo do tempo, vão chegar num instante em que vão ser iguais. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, eu atingi, então, o meu equilíbrio químico. Está aqui. Como que eu posso fazer uma análise disso observando um gráfico de concentração? O que vai acontecer, então? Aqui eu tenho um gráfico de concentração, eu tenho a concentração de reagentes em vermelhinho e dos produtos em azulzinho. Essas concentrações dadas em mol por litro. Vejam que elas estão entre colchetes aqui, né? Conforme vai passando o tempo, a concentração dos reagentes vai diminuindo, a quantidade deles vai diminuindo, eles estão sendo consumidos, e a quantidade dos produtos, né, a concentração dos produtos vai aumentando. Isso acontece porque os produtos estão sendo formados. Vai chegar um instante, depois de um certo tempo, em que as concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos, permanecem constantes. Não variam mais com o tempo. Essa condição é justamente quando se atingiu o equilíbrio químico. Eu tenho as concentrações de reagentes e produtos constantes ao longo do tempo, dentro do seu sistema fechado. Então, a definição que nós temos aqui, ó, é de um equilíbrio dinâmico. Não significa que a reação química parou, acabou. Significa que tanto a reação direta quanto a reação inversa estão acontecendo com uma mesma velocidade, o que faz com que as concentrações das espécies químicas, reagentes e produtos permaneçam constantes ao longo do tempo. Então está aqui, ó, uma reação química atinge o estado de equilíbrio químico quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam e eu vou ter as concentrações de reagentes e produtos permanecendo constantes, né, ao longo do tempo, claro, sob uma mesma temperatura. Eu tenho que manter uma condição de temperatura, porque se eu mexer na temperatura, eu vou mexer na velocidade das reações, direta e inversa. E mexendo na velocidade das reações direta e inversa, eu vou mexer nessa condição de equilíbrio. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Uma outra coisa, se eu fizer aqui um quociente que seria uma razão, né, uma divisão, entre a quantidade de produtos com a quantidade de reagentes, ou seja, se eu pegar as concentrações dos produtos e as concentrações dos reagentes,
e fazer um quociente, eu vou ter um valor numérico para isso, né? Esse quociente, que a gente vai chamar de Q, tá aqui, ó, quociente da reação, Q. Ele vai relacionar o quê, então? Vai relacionar as quantidades de reagentes e produtos, através de uma razão. Observa essa equação aqui, então, pessoal, que eu tenho reagentes, o X daqui desses reagentes é o coeficiente estequiométrico. E eu tenho a formação dos produtos. Y é o coeficiente estequiométrico da equação, para os produtos. Tenho a reação direta, com velocidade V1. Tenho a reação inversa, com velocidade V2. O que é quociente de uma reação, então? Esse quociente de reação, Q, vai ser dado pela concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico deles, Y, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico, X. Isso vai me dar um valor numérico. Esse valor numérico, então, a gente percebe, se analisar o gráfico lá em cima, que ele vai, então, variar ao longo do tempo, até que vai chegar numa situação onde esse quociente ele vai ser constante. Justamente quando nós atingirmos o quê? A condição de equilíbrio químico. Então, dá uma olhadinha, voltando lá no nosso gráfico, lá em cima. Percebam que se eu pegar ponto a ponto ao longo do tempo e fizer esse cálculo desse quociente, fazendo o quê? A concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente. Ao longo do tempo, esse valor ele vai variando, esse Q tem um certo valor, até que quando eu tenho a condição de equilíbrio químico, onde a concentração dos produtos e dos reagentes fica constante, esse quociente Q vai permanecer, então, com um valor numérico constante. E é justamente nessa condição que nós vamos chamá-lo de constante de equilíbrio, K. Então, esse K maiúsculo, daqui para frente, para nós, vai ser chamado do quê? De constante de equilíbrio. E lembrando, essa constante de equilíbrio, K, vai ser sempre a concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes, elevado também ao seu coeficiente estequiométrico. Quando nós trabalhamos com essa constante de equilíbrio K, em termos da concentração em mol por litro, esse K vai receber um Czinho aqui embaixo, vai ser chamado de Kc. Kc, porque eu me refiro à constante de equilíbrio com relação às concentrações de reagentes e produtos. Tudo isso em mol por litro. Até aqui tudo bem, turma? Tudo bem. Sim. Dá uma olhada aqui nessa figura, que ela é interessante para informar para nós, né? Para que a gente calcula essa constante de equilíbrio? Para que nós temos que saber desse K? Por que ele é tão importante assim? Vejam essa primeira reação, que eu vou colocar aqui, ó. Nessa primeira situação de reação. Vamos admitir que nesta reação química, quando foi atingido o equilíbrio químico, eu tenho uma quantidade de reagentes muito pequena e uma quantidade de produtos muito grande formada, quando se atingiu o equilíbrio químico. Significa que quando eu fizer o cálculo da constante, a quantidade de produtos, a concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, esse número vai ser bem maior do que 1. Quando esse número é bem maior do que 1, quando a constante de equilíbrio é um valor numérico alto, significa então que a minha reação química teve um alto rendimento. Formei muito produto. E é uma condição que a gente busca na prática alcançar, né? Quando você faz reações químicas industriais,
o seu objetivo é de que você tenha um alto rendimento. O objetivo é que você forme uma grande quantidade de produtos. Então, a constante de equilíbrio, quando tem um valor muito maior, né, do que 1, significa que eu tenho, então, uma reação química que tem alto rendimento. Agora, vejam a situação 2 aqui, né, esse esqueminha 2. Nesse outro esquema, quando foi atingido o equilíbrio químico, né, onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, onde as concentrações de reagentes e produtos permaneceram constantes, eu fiquei com uma grande quantidade de reagentes e uma formação de pouca quantidade de produtos. Nesse caso, a minha constante de equilíbrio ela é muito menor do que 1. O valor de K, né, é muito pequeno. Essa reação, então, teve um baixo rendimento. Eu formei muito pouco produto quando atingi o equilíbrio químico. Então, essa constante de equilíbrio ela informa para nós quanto que a reação química me fornece aí, me possibilita de rendimento. Né? Essa que é a grande sacada aí da constante de equilíbrio. E, claro, todo o processo industrial, prático, todas as reações químicas, né, industriais, se busca atingir uma condição, né, onde essa constante de equilíbrio tem um valor elevado, para que você tenha o quê? Tenha um alto rendimento, né? Bom, uma definição importante aqui, né, para que nós façamos, né, as expressões para cálculo da constante de equilíbrio, nós admitimos que tanto a reação direta quanto a reação inversa são elementares. E se elas são elementares, lá na cinética que nós aprendemos, dá para aplicar, então, a lei da velocidade para as duas reações, tanto a reação direta quanto a reação inversa. E nós lembramos aqui para vocês escrever a lei da velocidade, o que você faz? É sempre a velocidade da reação é igual a uma constante cinética vezes a concentração, né, dos seus reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico, x, porque são reações elementares. Então, para a reação direta, eu tenho V1, né, reação direta, é igual a constante cinética K1 vezes a concentração dos reagentes, elevado ao coeficiente estequiométrico. Na reação inversa... Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Deixa eu só... Professor, temos poucos aí na sala, né? Só 22. Depois você faz uma lista de quem entrou, porque quem não entrou eu vou ligar para os responsáveis, tá bom? Ok. Deixa eu só fechar aqui a telinha, para poder enxergar melhor. Opa. Agora sim. Temos 22 alunos aqui, Eliane, por enquanto. E os faltantes aqui, eu já vou preparar uma listinha. Temos 40 faltantes, 41, eu acho. Aí você marca só o nome de quem entrou. Aí Tá. quem não entrou, a gente vai entrar em contato com os responsáveis para ver se está com algum problema de internet ou se é problema de dormir mesmo. Tá certo. Tá bom, professor? Obrigada, bom dia. Nada, bom dia. Deixa eu retomar aqui sua telinha, vou colocar aqui para vocês. Pera lá. Tá aqui. Ampliando. Tá dando para ver aí, turma? Sim? Sim. Foi só falar, agora começa a entrar mais amiguinhos. Deixa eu só ver quem que tá aqui. Pronto. Voltando lá. Então, como vocês se lembram, né, as reações, né, químicas têm a sua lei de velocidade. Para você escrever a lei da velocidade, nós lembramos lá da cinética, né, a velocidade das reações, então, velocidade da reação direta, V1, constante de equilíbrio, constante cinética, K1, né, vezes a concentração dos reagentes, elevado ao coeficiente estequiométrico, porque a reação é elementar. Para a reação inversa, V2, eu tenho também a constante cinética dela, K2, vezes a concentração dos produtos,
também elevado, né, ao seu coeficiente estequiométrico. Muito bem. No equilíbrio químico, o que acontece? Velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. Então, V1 vai ser igual a V2. Substituindo, né, a velocidade da reação direta, K1, né, constante cinética, concentração dos reagentes, elevado ao coeficiente estequiométrico, vai ser igual a K2, concentração dos produtos, elevado ao coeficiente estequiométrico. Se nós rearranjarmos essa igualdade, nós chegamos aqui, ó. Constante cinética K1 dividido por constante cinética K2 vai ser igual a concentração dos produtos, elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes, elevado ao seu coeficiente. Agora vejam, pessoal, essa relação K1 sobre K2, constante cinética 1 sobre constante cinética 2, ela vai ser constante. É uma nova constante que nós vamos chamar de constante K. Olha esse K maiúsculo aqui. E como isso está escrito em termos de concentrações, nós vamos chamar então de Kc, constante de equilíbrio. Então está aqui a nossa expressão, a constante de equilíbrio, Kc, em termos da concentração de reagentes e produtos, sempre será a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Portanto, Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Deixa eu ver quem que está aqui nessa linha. Voltar aqui, deixa eu admitir mais um amiguinho atrasado aqui. Então, vamos lá. Olha só, turma, umas coisas importantes a respeito aí da constante de equilíbrio Kc, né? Essas constantes de equilíbrio, elas são determinadas experimentalmente, né? E elas vão sempre, as constantes de equilíbrio, elas vão estar associadas, né, a critérios, né, parâmetros termodinâmicos e cinéticos. Então, sempre que você for trabalhar com uma constante de equilíbrio, você vai colocar, né, concentração dos produtos no numerador, então é produtos em cima e reagentes, né, aparecem embaixo. Então, é sempre produtos sobre reagentes nas concentrações, né? Você vai elevar a concentração, né, de reagentes e produtos usando o coeficiente estequiométrico da equação balanceada. Então, o expoente, né, nas concentrações vai ser sempre o valor lá do seu coeficiente estequiométrico. E a constante de equilíbrio só vai depender do quê? Da temperatura. Não importa se você modificar as concentrações de reagentes ou produtos ao longo da reação que você faz, porque você vai sempre chegar no mesmo valor de constante de equilíbrio. Ela só vai mudar se você modificar a temperatura. A única coisa que altera o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Existem formas de escrever a constante de equilíbrio de uma reação química dependendo dos parâmetros que você vai utilizar. Então, nós já vimos aqui na definição o nosso Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, eu coloquei concentração de produtos sobre concentração de reagentes. Eu posso escrever outras constantes de equilíbrio utilizando outros parâmetros. Por exemplo, se eu tenho uma reação química que acontece envolvendo gases, eu posso escrever também uma constante chamada de Kp. Kp seria uma constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. O que é pressão parcial? É a pressão que o gás que está participando lá da reação química exerce lá no sistema. Então, cada um dos gases envolvidos na reação química, eles têm uma contribuição com a pressão total dentro do recipiente. A pressão que cada um dos gases exerceria dentro do recipiente de maneira isolada é o que nós chamamos de pressão parcial.
Então, dá para você escrever uma constante de equilíbrio usando as pressões parciais dos reagentes e dos produtos. Existe uma outra constante de equilíbrio que é chamada de Ka. É a constante de ionização de ácidos. Então, quando eu faço a dissolução de um ácido na água, essa dissolução, esse processo de ionização que vai acontecer, vai atingir um estado de equilíbrio químico e eu vou escrever uma constante, então, dos íons, né, envolvidos nessa ionização. Da mesma forma, eu tenho uma constante de equilíbrio que envolve bases. Então, quando eu dissolvo uma base na água, acontece uma dissociação iônica e eu vou ter a formação de íons que vão estar em equilíbrio químico. Posso escrever uma constante de equilíbrio de concentração desses íons referentes, então, às bases. Para a água, também há uma constante de equilíbrio, que é chamada de Kw, é a constante de autoionização da água. A água também passa por um processo de autoionização, liberando íons H+, e OH-. Escrevo uma constante de equilíbrio, porque esse processo atinge equilíbrio químico, e quando eu faço isso, eu chamo essa constante de Kw. E olha só, tem uma outra constante de equilíbrio químico, que é do produto de solubilidade. Produto de solubilidade é KPS. É uma constante de equilíbrio que envolve, então, a dissolução de um sal, por exemplo, na água, onde eu atinjo também um equilíbrio químico. Também posso escrever uma constante de equilíbrio para essa solubilização, e ela vai ser chamada de constante de produto de solubilidade. Cada uma dessas constantes, né? Constante de equilíbrio, Kc, em relação à concentração. Constante de equilíbrio Kp, com relação à pressão parcial. Constante de equilíbrio de ionização de ácidos, Ka. Constante de equilíbrio de ionização de bases, Kb. Constante de autoionização da água, Kw. Constante do produto de solubilidade, KPS, serão aí constantes que nós vamos estar trabalhando, né? Cada uma nos próximos tópicos que nós estivermos vendo aí nesse capítulo, né? Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui na sala. Pronto. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Ó, dá uma olhadinha, então. Aquela reação de síntese da amônia, né? Na síntese da amônia, a equação química está aqui, ó. N2, gasoso, mais 3H2, gasoso, formando 2NH3, gasoso. Tá? A equação balanceada, bonitinho, né? E aí o que acontece? A velocidade da reação direta, deixa eu apagar aqui. A velocidade da reação direta está descrita aqui, ó. Então, velocidade da reação direta V1, K1, concentração do N2, vezes concentração do H2, elevado ao cubo, porque o coeficiente estequiométrico aqui, ó, para o nosso H2 é 3. E o coeficiente estequiométrico para o nitrogênio é 1. Então, aqui, o expoente é 1, não precisa escrever, mas a gente já sabe que é de primeira ordem com relação ao nitrogênio. Para a velocidade da reação inversa, V2, eu tenho aqui, ó, a lei da velocidade, né? Então, constante cinética K2, concentração do NH3 elevado ao quadrado, porque no coeficiente estequiométrico para NH3 eu tenho 2. Na condição de equilíbrio químico, velocidade da reação direta é igual a velocidade da reação inversa, V1 é igual a V2, eu faço essa igualdade aqui então, né? E fazendo essa igualdade, eu vou chegar aqui na constante de equilíbrio, Kc, dada por concentração dos produtos, produto é o NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, concentração do N2 elevado a 1, concentração do H2 elevado ao cubo. Então está aqui, ó, nossa constante cinética para a reação de síntese da amônia. É sempre o quê? Produto sobre reagentes. Eleva, né? Use os expoentes para a concentração deles como sendo iguais aos coeficientes estequiométricos.
Outro exemplo aqui, pessoal. 2NO2 gasoso, formando 2NO gasoso mais O2 gasoso. O que é que eu vou fazer, então, para escrever a constante de equilíbrio para essa reação? Kc vai ser igual à concentração dos produtos. Então, eu tenho aqui, ó, NO2 elevado ao quadrado, vezes concentração do O2 elevado a 1, dividido pela concentração do reagente. Só tem um reagente aqui, né? NO2. E ele vai estar elevado ao quadrado, porque o coeficiente aqui é 2. Outra reação aqui, ó. 2AgNO3, 2 de nitrato de prata, mais 1 de zinco metálico. Reagentes, formando os produtos nitrato de zinco, aquoso, e prata metálica. Reparem, então, que eu vou pegar, para calcular, né, escrever aqui o meu Kc, a concentração dos produtos, elevado aqui aos seus coeficientes. Então, vejam que eu tenho produto formado aqui, ó, nitrato de zinco. Ah, mas por que não colocou aqui com relação à prata metálica? Por que eu não escrevi para prata metálica? Gente, sólidos não tem variação de concentração. Não dá para você determinar uma concentração de um sólido, porque concentração se refere a uma coisa que está dissolvida, num determinado solvente. Então, quando eu tenho um sólido participando da reação química, nós não escrevemos, né, na expressão da constante de equilíbrio, nós desprezamos, não colocamos nada de concentração de sólidos. Então, vejam, para o caso da prata sólida, ela não entra na constante de equilíbrio. E para o caso do zinco, também sólido, olha lá, também não entra na constante de equilíbrio. Na constante de equilíbrio, eu vou escrever, então, somente as espécies químicas que estão participando da reação e que estão dissolvidas na água, né? Ou seja, há uma concentração dessas espécies químicas molar. E sólidos não tem essa participação. Vejam lá, então, a constante de equilíbrio para essa reação que nós vimos aqui vai aparecer somente a concentração do produto nitrato de zinco, que está aquoso, e a concentração do nitrato de prata, o reagente, né, que também está aquoso. Claro, elevado ao quadrado, porque o coeficiente aqui para o nitrato de prata é 2. Olha outro exemplo aqui, pessoal. Carbono sólido reagindo com gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Percebam que o carbono sólido não vai entrar na expressão da constante de equilíbrio. Na expressão da constante de equilíbrio vai aparecer somente esses dois que estão na fase gasosa. Então, concentração do produto, CO2, elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração do reagente, O2, elevado ao seu coeficiente. Então, nossa conclusão é de que nós só vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio utilizando as espécies químicas que aparecem no estado aquoso, ou seja, dissolvidas em água, ou no caso de gases. Sólidos não vão entrar na constante de equilíbrio químico. Isso é importante, pessoal, não pode esquecer. Quando você tem uma reação química que envolve sólidos, você não vai colocar, né, concentração desse sólido na sua expressão de Kc. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim. Olha só, como eu tinha falado para vocês, nós temos condições de escrever vários tipos de constantes de equilíbrio, dependendo do parâmetro que nós utilizamos. Quando eu escrevo a expressão da constante de equilíbrio químico usando a concentração, então eu vou escrever Kc. Agora, se eu tiver reagentes, né, e produtos no equilíbrio químico que estão aqui na fase gasosa, como acontece nesse caso, eu posso escrever uma constante de equilíbrio usando o parâmetro de pressão parcial.
de gases, né? Então, quando eu tenho gases, eu faço o mesmo esquema. Ao invés de escrever as concentrações deles, eu escrevo as pressões parciais. Então, vejam que eu agora estou escrevendo um Kp. Esse Kp, para essa reação, ele vai ser dado pela pressão parcial dos produtos, né? Então, pressão parcial do NO, elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, vezes a pressão parcial do O2, o coeficiente do O2 é 1, dividido pela pressão parcial do reagente, NO2, elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2. Aí escrevi uma expressão de constante de equilíbrio utilizando pressão parcial, Kp. Da mesma forma aqui, olha só a reação de síntese da amônia. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Posso escrever uma constante de equilíbrio, Kp, que é referente à pressão parcial. Kp, então, nesse caso, vai ser a pressão parcial do NH3, produto, elevado ao seu coeficiente, dividido pela pressão parcial, né, dos reagentes. Pressão parcial do N2, elevado a 1, vezes a pressão parcial do H2, elevado ao cubo. Então, expressão de constante de equilíbrio em função das pressões parciais, Kp. Será que tem uma relação entre Kp e Kc? Tem, pessoal. Como é que é essa relação? É uma relação matemática onde, se eu quiser calcular, determinar Kp conhecendo a constante Kc, então eu posso usar essa equaçãozinha aqui, essa relação, né? Kp vai ser igual a Kc, e aqui eu tenho a constante dos gases ideais R e a temperatura em Kelvin T. E isso está elevado a um ΔN aqui. O que é esse ΔN? Esse ΔN é a variação da quantidade de matéria, a variação em mol entre produtos e reagentes. Eu pego lá os coeficientes estequiométricos, né, dos produtos e subtraio dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Vai ser esse ΔN. Então, é uma relação matemática, né, que você pode utilizar para você determinar Kp quando você conhece Kc. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, a concentração e a pressão, o exercício que vai dar, ou a gente vai ter que ver em alguma outra conta? Não, aí aparece no exercício, né? Sempre no enunciado. O mais comum é você usar o cálculo de Kc. Mas pode aparecer um exercício onde ele fornece lá os dados, né, para cálculo, todos os dados em pressão parcial. Então, dependendo do tipo de informação que vem no exercício, você vai aplicar para cálculo de Kc ou de Kp. Tranquilo? Tá bom, obrigada. Pera um pouquinho. Deixa eu aqui. Pronto. Admitidos. Voltando lá. Aqui. Bom. Como é que você faz, então, para calcular essa constante de equilíbrio? Né? Tudo vai depender, né, das informações que você tem lá para o seu exercício, para você fazer o seu cálculo, né? Aqui ele colocou um exemplo para nós, né, para o cálculo da constante Kc, envolvendo uma reação química que tem o SO3, o SO2 e o O2, numa condição de equilíbrio químico. Então, o que acontece aqui? Dá uma olhadinha. Aí na pocinha de vocês tem esse exemplo, né, que foi colocado. Então, a reação que nós temos aqui acontecendo é a seguinte. Eu tenho 2 SO3 gasoso, formando 2 SO2 gasoso, mais O2 gasoso. Quando foi atingido, né, o estado de equilíbrio químico para essa reação,
percebeu-se que no equilíbrio, uma quantidade de SO2 de 3 mol por litro, uma quantidade de O2 de 2 mol por litro e uma quantidade de SO3 de 2 mol por litro. Essa é a situação que você tem quando foi atingido o equilíbrio químico. Foram dados, então, dadas, né, as informações das concentrações dessas espécies no equilíbrio. Então, vejam, a constante de equilíbrio, Kc, para nós calcularmos nesse caso, vai ser obtida diretamente fazendo o quê? Substituindo, né, essas informações de equilíbrio, de concentrações. Kc, para essas reações, a expressão dele vai ser o quê? A concentração dos produtos, aqui em cima, SO2 elevado ao quadrado, porque o coeficiente na equação é 2, vezes a concentração do O2 elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico é 1, dividido pela concentração dos reagentes. Eu só tenho um reagente, o SO3. Como o coeficiente estequiométrico dele é 2, então, ao quadrado. Substituo as informações que foram dadas, né, do enunciado. No equilíbrio químico, a concentração do SO2, ele falou que é de 3, então, substituo 3 aqui. A concentração do O2, ele disse no enunciado que é de 2 mol por litro, substituo aqui. E a concentração do SO3, no equilíbrio, é de 2 mol por litro, substituo na expressão aqui embaixo. Faço os meus cálculos e chego num Kc de 4,5. Reparem, pessoal, que o Kc, a constante de equilíbrio, é um número. Essa constante é adimensional, ou seja, não tem unidade. Aparece somente esse valor numérico, não tem unidade nenhuma. Para esse Kc de 4,5, o que vocês poderiam me dizer a respeito do rendimento dessa reação? Será que essa reação tem um bom rendimento ou não? Teve um bom rendimento. Teve um bom rendimento? Sim. Deixa eu só ver quem que está querendo ser admitido aqui. Bom, esse Kc de 4,5 indica que a reação até que teve um rendimento aí razoável, né? Poderia ser um valor de Kc, por exemplo, de 10.000? Poderia. Teria um rendimento muito maior. Voltando aqui. Deixa eu ampliar. Então, bem simples, né, pessoal? Para o cálculo. Um outro exemplo que ele colocou para nós aqui, dá uma olhadinha, né? Uma outra situação. Tem uma reação aqui que envolve o gás hidrogênio com o iodo gasoso, formando 2 mol de iodeto de hidrogênio, 2HI. E aí o que aconteceu? Percebeu-se, né, experimentalmente, que no equilíbrio químico, quando foi atingido o equilíbrio nessa reação, ele mediu para os gases, né, H2, I2 e HI, ele mediu que quantidades? Pressão parcial, olha só. Ele determinou que a pressão parcial do hidrogênio, meia atmosfera, a pressão parcial do iodo, 0,4 atmosferas, e a pressão parcial, né, do iodeto, 0,6 atmosferas. Nesse caso, a gente pode calcular uma constante de equilíbrio, Kp, utilizando os dados aí de pressão parcial. Veja aqui embaixo, então, o que foi feito, né? Kp, portanto, vai ser igual à concentração dos produtos. Eu só tenho aqui o iodeto de hidrogênio como produto, elevado aqui ao quadrado, dividido pelas pressões parciais do hidrogênio e do iodo, elevado a 1, porque os coeficientes na equação são 1. Substituindo essas pressões parciais que foram dadas no enunciado, a pressão parcial lá do HI 0,6 no equilíbrio, elevado ao quadrado, e as pressões parciais do hidrogênio, meia atmosfera e 0,4 atmosfera, para o hidrogênio e para o iodo. Fazendo as continhas, Kp, portanto, 1,8.
pergunto para vocês, o rendimento dessa reação foi bom ou não? Foi bom? Esse valor de Kp de 1,8 é um valor aí que está mais próximo de 1, não tá? Não é muito maior do que 1. Então, essa reação não teve um rendimento muito bom. Teve um rendimento relativamente baixo. Para ter um bom rendimento, eu preciso do maior valor possível de Kp. Quanto maior o valor de Kp, melhor é o rendimento, maior a formação de produtos. Eu tenho a condição de equilíbrio é atingida com uma quantidade de produtos muito maior do que a quantidade de reagentes. Tranquilo, turma? Sim. Aqui, deixa eu ver uma coisinha. Tem uns exercícios que já seriam bons de fazer agora, antes que eu comece a entrar nessa outra parte. Estão vendo aqui na página 13, pessoal? Estão vendo aí, página 13? Sim. Vamos fazer na página 13 o exercício 1. Fazer o exercício 2. JR, Oi. tem gente pedindo para entrar. Ah, já eu vou abrir. Aqui, ó, na página 14, exercício 2, podem fazer também. 3 e o 4. Podem fazer aqui até o exercício 4, deixa eu ver aqui. Pode fazer o exercício 5, pode fazer o exercício 6. Até o exercício 6. O 7 não é para fazer ainda não, porque o 7 tem esse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver quem está na fila aqui. Pessoal, minutinho aí para vocês fazerem. 5 minutinhos eu já retomo aqui. Mãos à obra. Tá dando para ver na tela aí, pessoal? Sim. Acho que eu peguei a apostila errada aqui, deixa eu voltar. Volume 7.
Estão vendo na tela aí, pessoal, o primeiro exercício? Sim. Já conseguiram? Aham. E aí, podemos corrigir já, pessoal? Podemos corrigir? Podemos. Deixa eu achar aqui na minha apostilinha. Deixa eu corrigir esse primeiro aqui, dos nossos gráficos, né? Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Bateu aí com o que vocês fizeram? Acertaram? Sim. Então, ele pegou aqui uma reação, né? Uma reação genérica aqui de reagentes, formando produtos, né? E quer que você faça o quê, então?
que você esboce, né, um gráfico de como que vai ter aqui a variação, né, da velocidade da reação direta e inversa e a concentração de reagentes e produtos. Então, para o gráfico de velocidade, a reação direta, né, a velocidade da reação direta vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega num certo intervalo de tempo, num instante t, que é atingido o equilíbrio químico. Por quê? Porque a velocidade da reação direta permaneceu constante e a velocidade da reação inversa, que foi aumentando, até chegar nesse mesmo instante t, a velocidade da reação direta inversa, né, permaneceu constante também. Então, as velocidades da reação direta e inversa ficam iguais, constantes. Foi atingido aqui o estado aí de equilíbrio químico. Com relação ao gráfico de concentração, então eu tenho a concentração dos reagentes em mol por litro, né, diminuindo ao longo do tempo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um determinado instante, T, que a concentração dos reagentes permanece constante e a concentração dos produtos, que foi aumentando ao longo do tempo, quando atinge essa condição de equilíbrio químico, aqui, nesse instante, a concentração dos produtos permanece também constante ao longo do tempo. Então, foi atingido condição de equilíbrio químico. Tranquilo, pessoal? Dúvida aqui, turma? Tranquilo. Sim, tranquilo. Vou esperar mais um pouquinho para vocês terminarem o exercício 2, tá? Porque esse aí ele é importante para você poder treinar aí como é que escreve, né? Como é que se escreve a constante de equilíbrio. Alguém já terminou o 2? Já. Tudo bem. Dá só mais um minutinho. Mais alguém terminou aí, turma? O 2?
Exercício 2 aí, pessoal. Conseguiram terminar? Sim. Tá dando para ver a tela aí, turma? Sim. Então tá aí, ó. No exercício 2, bem simplesinho, né? Ele pede para a gente poder calcular aí. Calcular não, só escrever, né? A expressão da constante de equilíbrio para as reações que ele colocou. Deixa eu só botar aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Sim. Cheque aí se vocês acertaram. Professor, Oi? na letra C, por que que tem aquele Pzinho, aquele P dentro dos parênteses? Esse P aqui é de pressão parcial. Sim, mas do outro lado também tem que colocar dentro dos parênteses? Bom, não precisa pôr nos parênteses, não. Se quiser deixar sem os parênteses, não tem problema. Tá bom. Aqui o autor aqui na apostila resolveu colocar o parênteses, né? Mas não precisa. Não tem nenhum significado matemático, não é só. Ele só colocou parênteses aí para tipo não confundir com o P do fósforo aqui, por exemplo, lá da fórmula das substâncias, mas não tem necessidade, não. Então aí, pessoal, no exercício 2, ele pediu para nós escrevermos, né, a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração e de pressão parcial para as reações reversíveis, né? Então aqui no item A, eu tenho essa reação 2H2S gasoso mais 3O2 gasoso, formando 2H2O gasoso e 2SO2 gasoso. Então, a constante de equilíbrio Kc, então, em termos da concentração, vai ser a concentração dos produtos, H2 elevado ao quadrado, vezes SO2
elevado ao quadrado, porque os coeficientes, né, são 2, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes, então, elevado também aos seus coeficientes, né? Então, eu tenho aqui H2S elevado ao quadrado, vezes O2 elevado ao cubo. A expressão de Kp, constante de equilíbrio em termos da pressão parcial, vai ser o mesmo esquema, né? Só que eu vou usar agora a pressão parcial no lugar de concentração. E, claro, somente vão participar aí as espécies gasosas, né? Quando é pressão parcial. Então, eu tenho aqui pressão parcial da água ao quadrado, vezes a pressão parcial do SO2 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial do H2S elevado ao quadrado, vezes a pressão parcial do O2 elevado ao cubo. No item B, eu tenho a reação aqui, ó, KCl2 aquoso, mais H2SO4 aquoso, formando, no equilíbrio químico, sulfato de cálcio sólido, mais, né, 2HCl aquoso. Lembrando que sólidos não entram na expressão da constante de equilíbrio. Só vão entrar espécies que são aquosas, dissolvidas em água, ou gasosas. A expressão de Kc, então, vai ser a concentração dos produtos, só vai entrar o HCl, elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Cloreto de cálcio, elevado a 1, H2SO4, elevado a 1. Não tem expressão de Kp para essa reação química, porque não tem nenhuma espécie gasosa participando. Então, não dá para escrever uma expressão utilizando pressão parcial. Não tem gás nesse sistema em equilíbrio. Se não tem gás, então, não entra, né? E não dá para escrever Kp. Kp só serve para reações que envolvam gases. E nesse caso aí, não tem nenhum gás, né? Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Muito bem. Vamos lá para o item C. Mais uma situação aqui que é importante, né, prestar atenção para não escrever a expressão errada. Pronto. Eu tenho aqui no item C, carbonato de cálcio, CaCO3, sólido. No equilíbrio, ele vai formar óxido de cálcio, CaO, sólido, e gás carbônico, CO2, gasoso. Percebam, então, que sólido, esse reagente, não entra na expressão. Sólido, óxido de cálcio, não entra na expressão. Só vai entrar na expressão da constante de equilíbrio a espécie gasosa. Então, Kc vai ser simplesmente o quê? Concentração do CO2 elevado a 1, porque o coeficiente dele aqui é 1, e somente a concentração de gás carbônico que entra na constante de equilíbrio. Como o CO2 está na fase gasosa, é um gás, é possível escrever também Kp. Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, vai ser igual à pressão parcial do CO2. Somente ele. Dúvida aqui, pessoal? Dúvida aqui ou tá tranquilo? Tranquilo. Muito bem. No item D, a reação diz que óxido de ferro, FeO, sólido, reage com CO, gasoso, para formar ferro, sólido, e CO2, gasoso. Notem, então, que nessa reação em equilíbrio, o sólido FeO não entra na expressão da constante, e nem aqui ferro sólido. Eles não entram, não participam, quando for escrever a expressão de constante de equilíbrio. Então, Kc
constante de equilíbrio em termos das concentrações vai ser igual à concentração dos produtos, só o CO2 é que vai entrar, elevado a 1, porque o coeficiente é 1, dividido pela concentração dos reagentes. Só o CO vai participar, também elevado a 1. Como os dois são gasosos, vejam, CO e CO2, gases, é possível escrever uma constante de equilíbrio Kp, onde eu vou usar a pressão parcial. Então, vai ser a pressão parcial do CO2, produto, dividido pela pressão parcial do CO, reagente. Todos eles elevados a 1, porque o coeficiente estequiométrico deles é 1, lá na minha equação balanceada. Tudo bem, turma? Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. No item E, eu tenho aqui, ó, bicarbonato de cálcio aquoso. Numa reação em equilíbrio, vai formar carbonato de cálcio, CaCO3, sólido, água líquida, H2O, e CO2 aquoso. Então, vejam, pessoal, de cara, carbonato de cálcio não vai entrar na expressão de constante de equilíbrio, sólido. H2O líquido, água líquida, também não entra. Por quê? Na expressão de constante de equilíbrio, como eu falei para vocês, só entram as espécies que estão em que estado? Aquoso ou gasoso. Líquido, água líquida, a concentração em mol por litro da água líquida é constante, ela não muda. É o mesmo, funciona da mesma maneira com relação aos sólidos. Então, a água líquida cai fora, também não entra na expressão de constante de equilíbrio. Portanto, Kc vai ser igual à concentração do CO2, produto, elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração do reagente, o bicarbonato de cálcio, elevado ao seu coeficiente. Reparem que também não é possível escrever uma expressão de constante Kp para pressão parcial, porque não tem gás, não tem nenhum gás envolvido aí no processo. Então, não é possível escrever expressão para Kp. Tudo bem, turma? Tranquilo. Tranquilas. Vamos aqui subir um pouquinho, pera lá, ver esse enunciado aqui, o que ele pede, né? Agora você tem que fazer o processo inverso aqui. Deixa eu ver se tinha mais um aqui. Ah, tá aqui, 3. Agora, no exercício 3, você tem que fazer a operação inversa, né? Você, a partir da constante de equilíbrio Kc, que foi dada, você vai ter que escrever, né, a equação química que representa o processo. Então, aqui no nosso item A, nosso Kc vai ser igual aqui, ó, concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes. Então, os produtos são NO e O2. Notem que NO está elevado ao quadrado, portanto, o coeficiente tem que ser 2 para ele. Então, a equação está aqui, ó, produtos. E o Kc falou que o reagente é o NO2, elevado ao quadrado. Então, o coeficiente dele tem que ser 2. Portanto, o reagente, 2NO2. Beleza, turma? Beleza. Beleza. Então, sempre lembrando, em cima, sempre produtos em cima e embaixo, reagente. Então, veja lá, produtos estão aqui, reagentes estão aqui. Vou subir aqui um pouquinho, para ver o outro exercício. Está aqui o item B. No item B, ele colocou a constante Kp, que é de pressão parcial. Então, está envolvendo gases, né? Aqui em cima, eu tenho os reagentes.
Então, os reagentes, tem os produtos, né, aqui em cima. Então, se eles são os produtos, eu vou escrevê-los aqui na equação, na posição de produtos. E aqui embaixo, eu tenho reagentes, só um reagente, PCl5. Então, eu escrevo aqui ele na posição de reagente, na equação química. Tá certo, pessoal? Professor, Oi? para escrever a equação, tem que colocar que as substâncias sempre são gasosas, não tipo aquosa? Você tem que colocar o estado físico. Sim, mas é sempre gasoso? Não, pode envolver das duas maneiras. Pode ser aquoso, pode ser gasoso. Agora, a expressão da constante, se você for escrever Kc, vai envolver somente as espécies que estão aquosas. E se você escrever Kp, vai envolver as espécies que estão na fase gasosa. Ô, JR, então eu tenho uma dúvida. Se seguindo esse parâmetro aí, no A não deveria ser aquoso também? No exercício A? Então, no exercício A, o que você tem aqui? Você tem gasoso, gasoso... Não, eu tô falando o A do exercício 3 já. A do 3? Você acabou de fazer. Espera aí que eu vou voltar lá. Espera lá. Tá aqui o A. Então, o que acontece? Eu posso escrever Kc quando eu estou envolvendo gases, porque a gente tem que lembrar do seguinte: gases também se dissolvem na água. Gases têm solubilidade em água. Então, como eu tenho o gás dissolvido em água, eu posso escrever uma expressão de constante Kc para eles. Lembra lá do gás carbônico que fica dissolvido lá na água do refrigerante, né? Como eles são solúveis em água, eu posso escrever, né, a expressão de Kc usando a concentração do gás também. Tudo bem? Obrigado. Então, professor, como, Oi? tipo, a equação não mostra se ele é gasoso ou aquoso, como é que eu vou saber quando ele é gasoso e quando ele é aquoso? Ou só sempre coloco gasoso? Então, nesse caso aqui, NO são óxidos de nitrogênio e O2, né? Gás oxigênio. Pela fórmula da substância, você tem condições de saber o estado físico dela, né, nas condições ambiente. Então, aqui, por exemplo, no exercício A, os óxidos, né, de nitrogênio, óxidos moleculares, NO, CO, CO2, N2O, todos esses gases que são moleculares, formados lá por moléculas, né, ligação de não metais, todos eles são gases nas condições ambientes. Então, só lembrar que gases que envolvem óxidos, né, e óxidos de não metais, óxidos que envolvem nitrogênio, óxidos que envolvem enxofre, óxidos que envolvem carbono, os óxidos moleculares, os óxidos formados por não metais, todos eles são gasosos. Beleza? Tá bom, obrigada. Voltando lá, já fiz isso aqui, o item C, né? Item C, vamos lá para o item C. Eu tenho aqui, então, a expressão para Kp. Então, ele está falando que os caras envolvidos são gases, né? Então, eu tenho aqui produtos, aqui em cima. Então, eu vou colocar isso aqui na posição de produto. Quem que é esse cara? HI. E o coeficiente é 2, porque ele está elevado ao quadrado. E embaixo eu tenho reagentes. Então, os reagentes são H2 e I2. Todos eles elevados a 1. Então, os coeficientes para esses reagentes serão 1. Então, aparece aqui embaixo, H2 gasoso mais I2 gasoso, no equilíbrio formando 2HI gasoso. Tranquilo, turma? Sim. Muito bem. Vamos lá para o item D. No item D,
eu tenho aqui uma expressão que foi escrita de Kc, então está em função das concentrações. E notem que eu tenho de reagentes o CO2. Esse CO2, ele, nas condições ambiente, é um gás, é um óxido molecular, então ele vai aparecer aqui, ó. Desculpa, reagente é produto, né? Tá maluco? Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho aqui nosso produto, CO2, gasoso. O expoente é 2, então o coeficiente dele na equação é 2. E embaixo eu tenho reagentes. Reagentes eu tenho CO, monóxido de carbono, é um gás nas condições ambiente, óxido molecular. O 2 aqui vai levar um 2 de coeficiente estequiométrico, porque está ao quadrado. E o outro reagente é o O2, gás oxigênio, elevado aqui a 1, então o coeficiente dele na equação vai ser 1. Tá aí a equaçãozinha desse equilíbrio químico, né? Tranquilo, turma? Moleza? Tranquilo. Um exercício no item E, né? No item E ele deu aqui Kp. Então, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, aqui os produtos são gases CO e vapor de água. H2O agora está na fase gasosa, né? Está na forma de vapor. Então, os produtos estão aqui, H2O gasoso, CO gasoso, e embaixo as pressões parciais dos reagentes, H2, CO2. Então, coloco aqui de reagentes, e na equação, os coeficientes estequiométricos, para todos eles são iguais a 1, porque os expoentes lá em Kp também são todos 1. Tranquilo, turma? Sim. O item F também deu uma expressão de constante Kp, de pressões parciais. O produto, que é o NO2, gasoso, elevado ao quadrado, portanto, aqui de produto, ele vai ter coeficiente 2. E o nosso reagente, N2O4, também é um gás, estado gasoso, reagente, coeficiente é igual a 1, porque o expoente aqui em Kp é 1. Moleza? Beleza. O exercício 4, vamos analisar ele aqui direitinho, né? Ele fala o seguinte, né? Os valores da constante de equilíbrio são influenciados diretamente pela temperatura em que ocorre uma reação química. Observe os dados da tabela para a reação hipotética A mais B, formando C mais D. Então, tem aqui a temperatura e a constante de equilíbrio, né, para essa temperatura. Repare, então, que na temperatura de 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio é de 10 a menos 3, 0,001. Bem pequena, né? Quando foi para 100 graus Celsius, a constante de equilíbrio aumentou um pouquinho. Foi para 10 a menos 2, 0,01. A 300 graus Celsius, a constante de equilíbrio passou a 1,02. A 500 graus Celsius, 1,2. E a 1000 graus Celsius, 1,8. Aí pergunta, né, com base, né, deixa eu apagar aqui, com base nessas informações, ele pergunta para nós se a reação é endotérmica ou exotérmica. E para justificar. Bom, pessoal, o que acontece? Se a reação direta for endotérmica, se a reação direta for endotérmica, significa que ela está absorvendo calor. Se ela está absorvendo calor, então na formação dos produtos, eu tenho um processo aqui endotérmico que está absorvendo calor. Repare que a constante de equilíbrio vai aumentando conforme aumenta a temperatura. E se a constante de equilíbrio está aumentando, com o aumento da temperatura,
significa, então, que eu tenho mais produtos se formando. No equilíbrio, eu tenho uma quantidade de produtos maior sendo formada. Então, a reação direta é endotérmica, porque se eu estou aumentando a temperatura e a constante de equilíbrio está aumentando, significa que eu estou formando mais produtos. Tudo bem, pessoal? Pessoal? Sim, tá tudo bem. Tudo certo. Maravilha. Vamos lá para o item B. Quais substâncias predominam a 25 graus Celsius? Bom, se eu olhar 25 graus Celsius, eu tenho aqui uma constante de equilíbrio de 10 a menos 3, bem pequena, né? 0,001. Significa, então, que nessa temperatura, quando atingir o equilíbrio, eu tenho uma quantidade de reagentes muito maior do que de produtos. O rendimento foi muito baixo. Então, a quantidade de reagentes predomina, é muito maior a quantidade de reagentes do que de produtos. Constante de equilíbrio pequena, tenho muito reagente. Constante de equilíbrio grande significa que eu tenho muito produto formado, rendimento maior. No item C, ele pergunta em qual temperatura as concentrações dos reagentes e dos produtos são praticamente as mesmas. Ora, isso vai acontecer quando a constante de equilíbrio estiver próxima do valor de 1. Então está aqui, ó. Quem é que está próximo do valor de 1? A 300 Kelvin, né? A Celsius, né? A 300 graus Celsius, a constante de equilíbrio é 1,02. Significa que aquela razão, né? Aquela constante Kc, produtos sobre reagentes, aquela divisão, tem valores de concentração de reagentes e produtos iguais. E no item D, escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos da concentração. É fácil, né? Você pega aqui, ó, a equação que ele deu, essa aqui, não é? A mais B formando C mais D. Então, escreve lá, Kc vai ser igual a concentração dos produtos, concentração do C, vezes a concentração do D, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração do A vezes a concentração do B. Todo mundo elevado a 1, porque os coeficientes estequiométricos aí são de 1 para todos eles. Dúvida aí, pessoal? Sim, Aqui no exercício 5, então ele tem aqui uma equação, né, que mostra para nós a formação do trióxido de enxofre. Então a equação é 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, formando 2SO3 gasoso. Ele quer que você calcule a constante de equilíbrio, né, Kc, para essa reação em equilíbrio. Então você faz o quê? Escreve a expressão da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio Kc vai ser igual à concentração dos produtos, SO3, elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração do SO2, elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2, elevado a 1. Como ele deu a concentração desses caras todos, né, na condição de equilíbrio, lá para o nosso SO2, 3 mol por litro, para o nosso O2, 4 mol por litro, e para o nosso SO3, 4 mol por litro, você substitui na expressão da constante e calcula. Você vai chegar aqui, então, em 4 nonos. Acertaram esse, pessoal? Oi, pessoal. Acertaram esse? sim. Sim. Muito bem. Aqui o exercício 6, ele deu para nós aqui uma reação que envolve X mais Y, né, reagentes, e W mais Z, produtos. E deu a concentração desses caras ao longo do tempo, né? Aí o que aconteceu com a concentração dos reagentes? Ela foi
partiu de 1, foi aqui no equilíbrio, atingiu 3/4. E W mais E, a concentração no equilíbrio desses produtos ficou em 1/4. Quer saber qual é a constante de equilíbrio, né? Para essa temperatura. Bom, tanto X quanto Y, reagentes, atingiram uma concentração de 3/4. Então, a concentração, né, desses reagentes no equilíbrio é 3/4. W mais E, que são os produtos, no equilíbrio, ambos atingiram uma concentração de 1/4. Então, a gente escreve a constante de equilíbrio, Kc, vai ser igual a concentração dos produtos, W vezes Z, W vale 1/4, Z vale 1/4, dividido pela concentração dos reagentes. X vale 3/4 e Y 3/4. Portanto, a conta vai ficar 1/4 vezes 1/4, dividido por 3/4 vezes 3/4. E a nossa continha vai chegar aqui em 1 dividido por 3 ao quadrado. Alguém poderia ter calculado aí 1/9, né? Que é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado, que é a resposta que ele deu como alternativa. Beleza, turma? Moleza. Aqui o exercício 7 nós só vamos conseguir fazer depois que eu explicar lá aquele conteúdo de como nós fazemos esses cálculos aí que envolvem, né, essa condição de equilíbrio. E aí só na próxima aula a gente vai ter condições de ver isso com mais calma. Alguma dúvida até agora, pessoal? Nenhuma. Beleza, eu vou deixar vocês darem uma descansadinha, tomarem lá um café, e na próxima aula a gente retoma esse assunto aí de equilíbrio químico e vamos ver como é que nós montamos aquela tabelinha para poder calcular constante de equilíbrio. Certo, turma? Certo. Pessoal, abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Até, Jota.